Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Bassa aqui para mais um vídeo aqui no canal da GB. Nós somos um escritório credenciado a XP Investimentos e hoje eu queria falar um pouquinho mais de outras alternativas que nós temos à poupança com melhores rentabilidades e que apresentam aí o mesmo nível de confiabilidade e também de segurança, tá? Bom, o ônus dos juros altos, né? A gente sempre fala que são os juros altos no Brasil, mas isso vem há muito tempo. Historicamente, o Brasil trabalha com juros altos. Tivemos épocas, inclusive, que tivemos 40% de juros ao ano, para vocês terem uma ideia. Então, o brasileiro, culturalmente, foi acostumado a ser bem rentabilizado na renda fixa, né? Na poupança, nesses investimentos mais conservadores. Né? Mas o que é o juro alto propriamente dito? Ele não simplesmente é alguma coisa boa para o país. Por quê? Porque quando se eleva o juro, significa que o Brasil está passando, o país está passando por alguma instabilidade, né? Trabalhando com inflação alta. Né? Então, o juro nada mais é que um mecanismo, ele é um mecanismo de política monetária que a gente tem nos países para segurar e esfriar a economia de fato, tá? Porque quando a gente encarece a taxa de juros do país, todas as empresas, né, todo mundo que tem um financiamento, os juros da dívida ele fica mais alto. Então, se você é uma empresa e está com juros a 15% ao ano, você não vai querer pegar um crédito agora para abrir uma filial, né, para comprar uma máquina, para fazer um investimento. E esses investimentos, né, a abertura de uma filial, eles geram emprego, que significa que a economia está mais aquecida. E quando tu aumenta a taxa de juros significativamente, ele esfria a economia e, de fato, o pessoal acaba indo para a renda fixa para ganhar maiores rentabilidades e param de investir propriamente dito em negócios, que é o que gera emprego e o que gera riqueza para um país. Então, realmente, de fato, com o tempo, a inflação começa a cair e começa a surgir também o desemprego, né? Porque as empresas não conseguem mais dar a volta com um juro muito alto. Tanto é que a gente está em recorde de pedidos de recuperação judicial no país, né? Então o Brasil vem dessa cultura de investimento em renda fixa muito por conta disso, por ser um país emergente que naturalmente sempre acaba tendo uma taxa de juros um pouco maior do que os países em desenvolvimento, né? Então a gente tem esse histórico, tá? E por que, voltando a falar de renda fixa como um todo, porque toda renda fixa, pessoal, é emprestar dinheiro para alguém, né? A gente empresta dinheiro, a poupança propriamente dito, né? A gente empresta dinheiro para o banco, né? O banco pega esse teu dinheiro e ele empresta para alguém que está fazendo financiamento imobiliário, por exemplo, né? Quando a gente empresta o dinheiro, investe em tesouro direto, nós estamos investindo dinheiro, né, no tesouro e o governo emprestando dinheiro para o governo. Então o governo usa esse seu dinheiro para fazer os programas deles. E quando a gente também tem o crédito privado, que é emprestar dinheiro propriamente para empresas, né, que são dívidas de empresa. Então, por que a poupança, de fato, não é a melhor opção para a gente trabalhar na renda fixa, né? Uma, porque a poupança, como outros investimentos, como CDBs, né? Ela também possui um FGC, que a FGC é aquele Fundo de Garantidor de Crédito, né? Então, ela também protege o dinheiro do investidor até 250 mil. Mas, como eu acabei de falar, é até 250 mil por instituição, tá? Então, caso o teu banco que você está aplicado, você tem uma poupança lá em 500 mil reais e ele vir a quebrar, vir a dar algum problema de solvência, você vai ter a recuperação dos 250 mil pelo seguro da FGC. Acima disso, você está perdendo. Então, a poupança é segura? Ela é sim um investimento seguro, mas ela também tem essa insegurança de caso de qualquer tipo de problema com o teu investimento com o seu banco. Então, ela não protege mais que 250 mil. Tá? A poupança está dentro de um dos produtos que são protegidos pela FGC até 250 mil. Né? E além disso, quando a gente fala de taxa de juros, né, a poupança como um todo, né, a partir de 2002, ela mudou, uma vez ela rendia mais, mas a partir de 2012, ela rende ali seus 6%, aproximadamente 6% ao ano, mesmo se os juros estouram para cima, tá? Então os juros lá chegou a 14, quase 14% no ano passado, a poupança ela tinha de rentabilizar ali metade disso. Né? E por que sempre vale a pena não investir em poupança? Porque qualquer CDB, né, um investimento com liquidez diária, fundos de investimentos de renda fixa, se os juros começam a cair, o próprio Tesouro Selic, que é prestar dinheiro para o governo, né, que rende ali o juro, e o juro começa a cair, quando ele atingir 8% ao ano, a poupança ela começa a rentabilizar 70% disso. Ou seja, vai chegar um momento que o valor da poupança, que é 6% ali aproximadamente no máximo, que ela começa a cair também. Né? Então lá em 2020, quando a gente teve o problema aí
da pandemia, o juros chegou a 2% ao ano, a poupança está rendendo 70% disso, ela rendia menos que isso. Tá? Então sempre vale a pena investir em outros produtos como o Tesouro Selic, né, que é emprestar dinheiro para o governo, fundos de investimento de renda fixa, CDBs de liquidez diária, porque mesmo se o juro baixa, a poupança chega num nível que ela começa a baixar também. E mesmo esses produtos que possuem imposto de renda, porque hoje a poupança ela é isenta, pagando o imposto de renda sobre os seus rendimentos, o líquido ainda é maior do que investir na poupança, né? Porque o imposto de renda ele inicia assim, né? Investe 2% e meio nos primeiros 6 meses sobre o seu rendimento, mas se tu ficou mais que isso aplicado, ele cai para 20 até um ano, depois 17,5 e depois de 2 anos 15. Então, mesmo pagando o imposto de renda sobre os rendimentos, o líquido que sobra no bolso do investidor ainda sempre é maior do que o isento, né, pago pela poupança, porque a taxa da poupança ela é bem menor. Então, como a gente estava falando, quando a gente investe nesses produtos, como o Selic, que eu te falei, que é emprestar dinheiro para o governo propriamente dito, né? A gente tem esses CDBs de liquidez diária. CDBs têm o mesmo propósito, muito parecido com a poupança, porque também é emprestar dinheiro para as instituições financeiras, né? Só que com uma rentabilidade que acompanha os juros do Brasil, entre outras formas de remuneração que a gente tem também. E esses fundos, né, de renda fixa, pós-fixado, que é muito utilizado pela gente, que acabam remunerando mais do que esses outros produtos que eu falei. Existe um time de gestoras profissionais que faz essa gestão do fundo e também a gente tem muita mais diversificação dentro de uma carteira de fundos de investimentos também. Então faz muito sentido a gente entender e esse é o papel da assessoria também, buscando, né, as melhores opções com base nos objetivos e o perfil do cliente. Então a gente busca o que é melhor para a reserva de emergência sua, aonde alocar essa reserva. Quero investir por longo prazo, sou conservador, ainda na renda fixa, né? Em vez de deixar uma poupança, tem outras opções? Temos opções de pouco mais de longo prazo, longuíssimo prazo, médio prazo, que a gente consegue rentabilizar mais dentro da renda fixa com essa segurança. Então é muito importante a gente ter esse auxílio profissional para a gente buscar as melhores opções para você, baseado no seu perfil, e com certeza a gente consegue rentabilizar mais que a poupança, né? Que existem produtos com segurança, com protegidos com a FGC também, né? E com uma diversificação melhor, com mais segurança, inclusive trabalhando com uma carteira diversificada, e a gente consegue rentabilizar mais que a poupança e mantendo um conservadorismo na tua carteira, caso seja esse o seu perfil, tá bem? Qualquer dúvida, eu fico à disposição para estar conversando mais com vocês. É só comentar aqui nos vídeos que a gente vai conversando. Um abraço.